Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo, estamos começando mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele, Wesley Oiguchi. Agora sim. Agora sim. Depois de erros técnicos provocados pelo Fábio, estamos começando mais um episódio. Estorvão. Wesley, apresente nosso convidado, por gentileza. Alan Mosca. Eu conheço ele, acho que já faz muitos anos. Porque meu pai conhece ele, a gente conhecia o pai dele e assim, acho que nada melhor do que você se apresentar. Então a gente quer iniciar? Bora. A gente queria que você falasse um pouco do que você faz e depois a gente retoma, só para o pessoal já saber de cara quem é o Alan Mosca. Quem é o Alan Mosca hoje? O Alan Mosca, eu sou o responsável pela minha empresa, Seed Special Point, fundada pelo meu pai há 50 anos atrás. E a gente se dedica à pintura de capacetes, com desenvolvimento de layout, pintura e todo atendimento referente a isso. Além disso, nós somos licenciados do Instituto Ayrton Senna para fazer as réplicas de todos os capacetes que o Ayrton usou. E outros pilotos como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e outros que virão ainda mais para frente, né? E aí, tem pouco piloto fazendo? Já viu que o papo vai ser super interessante, a gente vai falar bastante de automobilismo, mas principalmente da arte aí do Alan e de todo esse talento genético aí que é um assunto recorrente aqui no nosso Papo de Escada. Já foi uma carteirada logo de cara, né? Já foi com os dois pés no peito, né? E a gente trouxe... Homem é brabo. A gente trouxe um pouco do trabalho aqui para mostrar mais para frente, então se você quer dar uma olhada exatamente no resultado do trabalho do Alan... Aguarda um pouquinho que logo no decorrer dessa conversa que você vai ter a chance de conhecer. Eu tô guardando a surpresa para ver juntamente com vocês, tá? Isso é legal. Quero ver a sua reação quando você olhar o produto. Verdade. Alan, faz quanto tempo que o seu pai faleceu? Ele faleceu em 2011. Já vão 12 anos, em julho vai 12 completar. anos, eu nem sei fazer a conta de quanto tempo... Porque eu fui lá no seu... Não, a gente se conheceu lá no estúdio do seu pai. Eu calculo que foi 2005, 2006. Então, mas meu pai conhece há quanto tempo? Lá há mais tempo. Então, porque eu fui com ele a primeira vez. E eu acho que foi 2000 e... Acho que foi 2000. 2000, por aí. Foi por aí, então já faz uns 21 anos. Qual foi o primeiro piloto que você acompanhou na Fórmula 1? Você lembra, assim? Foi o Barrichello ou foi o Massa? Não, foi o Senna. Ah, já no Senna, então você... Não, tem 41 já. 41. Mas eu fui lá na... Tava seu pai, sabe? A minha lembrança, quando eu fui lá no seu estúdio lá no... Você chama de estúdio lá mesmo? Como que você chama? É uma oficina, né? Mas a gente chama de estúdio porque tem toda a parte de criação. Sim. Mas no fundo é uma oficina. É uma oficina de pintura, né? Quando eu fui lá, só tinha um helicóptero, só pintando. Tinha um helicóptero lá pintando na hora. E tinha um caminhão da Volks. Isso aí então foi de 2098 para frente. Você vê? Você lembra desse caminhão? Que era enorme, foram vários, né? Porque no fundo a gente tem a garagem, que hoje virou Seed Garagem, que eu faço funilaria, pintura e restauração de veículos, né? Antigos e tal. Mas legal. Tem funilaria e pintura também. E lá nessa época, então era tudo englobado. A gente fazia pintura de carro, pintura de capacete e tudo mais. E agora a gente dividiu um pouco para deixar um segmento independente do outro. Para ver também qual que... Porque daí um subsidia o outro e fica uma bagunça. A gente precisa ter um negócio mais... CNPJs diferentes, inclusive. A melhor coisa, né? Porque aí você consegue mensurar quem que tá saudável e não. Né? Então, justamente por isso. Porque a oficina... de capacete, por incrível que pareça, subsidiava a oficina de carros. E eu não... Mas acho que agora a gente vai arrumar isso aí. Separou é a melhor coisa que tem. Mas você quer começar? Inicia aí. Eu queria conhecer um pouco da sua história, entender lá atrás como começou. Imagino que você era um garotinho ali no meio das pinturas de capacete, da oficina. E filho único, tem irmãos? Tenho uma irmã, mas só eu segui os passos do meu pai, né? Legal. E como começou lá na infância? Na verdade, eu sempre curti automobilismo.
né? Eu nasci em 58, em 64 eu ia pro autódromo com meu avô. A gente morava em Santo Amaro, era perto. Na época era uma viagem para ir de Santo Amaro até Interlagos, que tinha uma estradinha e tal. E eu ia, com meu avô era mecânico, adorava carro e sempre foi mecânico, de máquina, de carro, enfim. Então, em vez da gente ir para o estádio, a gente ia para o autódromo. Ia para o estádio também, mas quando tinha corrida, ele me enfiava no carro e ia para lá. Meu pai nem curtia a corrida ainda. Ele tinha uma oficina de funilaria e pintura. Então, quando no princípio da década de 70, que o meu pai passou a correr, daí eu falei, beleza, ótimo, né? Seu pai correu? Correu de divisão 3, que eram os Fuscas, qualquer tipo de carro nacional que colocava roda larga, paralama, o carro era todo modificado e corria. Era tipo uma Stock Car da época, entendeu? Então, muita gente que está na Stock Car, que correu na Stock Car, agora não, que muitos já pararam. Mas o Ingo Hoffmann correu na divisão 3. Ele se lançou no automobilismo da divisão 3. Com uma Brasília que o meu pai acabou pintando, porque era amigo dele e tal, e tinha que pintar o carro. Ele comprou uma Brasília 0 na época. Isso nunca tinha visto. Furou o carro inteiro, aliviou. Aí a nossa oficina era do lado. Foi tudo casualidade. E, pinta aí. Porque o carro do meu pai não andava, mas era bonito. Entendeu? Então, pinta aí. Daí pintou a Brasília e o carro era um espetáculo, andava muito e acabou vencendo o Campeonato Brasileiro, Paulista, ganhou corrida pra caramba. E aí isso daí foi um primeiro passo. Meu pai tinha parado com oficina, ele não queria mais pintar, sabe? Não queria mais ter o trâmite. Na época ele atendia seguro, era um terrível negócio de seguro. Como se hoje não fosse diferente. Hoje é talvez pior até. Mas ele quis sair, ele deixou o sócio dele na oficina e ele foi para uma loja de veículos. E foi onde eu fui trabalhar, em 73, com ele. E fui trabalhar com ele para vender carros. Tinha 15 anos, 14, 15 anos. Daí pintou essa Brasília. Daí era essa Brasília foi o primeiro carro que ele pintou? Para corrida, além do dele, foi. Mas tinha um box do lado, que tinha tudo juntando as coisas. Tinha uma equipe, que era a maior equipe do Brasil, que era do Giba, do lado dessa loja. Para cima da loja tinha um box lá, um salãozinho que a gente alugou para preparar os carros da loja. Polir, um retoquinho. E ele contratou um pintor lá para fazer isso, que ele não queria nem ver tinta. Mas essa loja não é no mesmo local de hoje, não? Não, né? não. Tá. Daí os caras pintam o carro aqui. Daí veio um cara lá do Rio e falou, pinta o capacete para mim. Meu pai tinha pintado dele, mas era uma faixa vermelha, uma azul e para baixo branco. Pintar tal, né? Daí, deixa aí. E ficou aquele negócio. Quando foi, depois de um tempo até exagerado, ele pegou lá e pintou. O cara foi lá buscar, adorou. Era preto e amarelo o capacete do cara. O cara adorou, pagou um valor que o meu pai cobrou, assim, vou cobrar bem. Cobrou. O cara pagou. Isso em 73, 74. Ninguém fazia isso. E daí o cara pagou e foi embora tal. Depois de uma semana o cara voltou e falou, o cara vai brigar comigo, vai me chamar de ladrão, que eu sou louco, não sei o quê. E o cara chegou, trouxe um amigo aqui, ele quer pintar o capacete também. Aí ele alertou e falou, se os caras querem pagar quase o preço de uma pintura de carro para pintar um capacete, eu vou investir nisso, né? Daí começou, foi lá no Ingo, pintou do Ingo, pintou de outro, e outro. Até então, quem queria ter um capacete personalizado não tinha. Ou era do jeito que vinha da fábrica, verdade, ou assim, era fora? O Emerson, por exemplo, ele pegava o capacete, azul bem escuro, quase preto,
E daí ele ia num cara que trabalhava com adesivo, na época, era um tal de Elísio da OB. Eu lembro tudo, né? O nome do cara era Elísio e a empresa dele se chamava OB. E o cara trabalhava com adesivo, fazia para Petraco Nicoli, marcação de estrada, aquelas coisas. E o cara, olha, eu quero o capacete assim. O cara ia cortando, porque não dá para pôr um adesivo total, inteiro. Então ele ia fazendo os remendos e fazia aquele desenho do Emerson. E isso é um exemplo. Do Ilcinho, a lata da Bardal era verde com gota amarela. E o Ilcinho foi correr de patrocínio da Bardal, de Fórmula 2, Fórmula 1. Então, o que ele fez? Pintou de verde, foi lá no cara, meteu os adesivos. Né? Então não existia essa customização em pintura, era adesivagem. Na verdade era um quebra-galho que os caras faziam, né? E quando o Cid começou a fazer isso, a demanda foi muito grande. Então, de 73 a 77, de vendedor de carro, dono de oficina e tudo mais, o Cid estava pintando Fórmula 1. Caramba. Então, foi um negócio meteórico assim, e daí fechou a loja, botou compressor, falou, você vai pintar também, que daí ele já estava com outro salão maior e tudo mais. E, sabe, entrando no serviço, que foi uma época assim de 74 a 84, 10 anos, vamos pôr. Foi um negócio, sabe, assim, não vencia tanto trabalho. Que era o único, né? Então, exatamente, ele foi o pioneiro, era o único e tudo mais, e teve muita ajuda, não só da sorte, mas do momento, né? Até as confecções começaram a investir em automobilismo. Então, eles precisavam ter um carro bonito, né? Então, era Gladson, que vocês não devem ter conhecido, mas a Gladson era a maior confecção do Brasil. E eles faziam roupa e vendiam pra caramba. E a Gladson, o cara da Gladson, o Geraldo, ele falava assim, você quer serviço? Fala o que você quer fazer que eu faço. Eu mando pra você. Então, meu pai falou, eu quero fazer Fiat Jeans, né? Que era um carro com a pintura imitando jeans e com costura, bolso, o cos, tudo. O que você quer? Tinha lançado o Fiat 147. Eu quero fazer no Fiat 147. Quantos carros você quer? Manda um. Apresentou o cara, ele falou, manda mais 30 carros para ele. Nossa. Daí, e nessa sequência daí veio outras equipes, isso é só um exemplo. Então, foi uma época de ouro, e eu pulei dentro do barco e fui junto. E como que era para você, garotinho, ser apaixonado por automobilismo, ver os seus ídolos? Então, eu gostava, mas eu nunca, às vezes o pessoal perguntava, mas você não queria correr? Eu falei, não, eu queria estar no meio. Eu gostava daí quando eu achei um negócio para eu fazer, para estar no meio do automobilismo, daí eu falei, eu vou nessa, eu fazia faculdade e tudo, daí já na frente, terminei, mas eu falei, daqui eu não saio, eu vou ficar aqui. Você fez faculdade do quê? Eu fiz comunicação e fiz turismo, comunicação social e turismo. E eu formei em 84. Mas é engraçado que você tá no meio, você nem percebe que você tá no meio disso tudo, né? Dessa, digo, revolução, assim, de estar... Porque era uma transformação, imagina. Não tinha nada, de repente alguém faz. De tanto fazer, ele vai ficando mais ágil no processo, vira referência e todo mundo conhece. Porque ele fez... Eu lembro que quando eu fui lá, tinha o capacete do Emerson Fittipaldi, que é aquele da... parece... Eu juro pra você, qualquer capacete hoje, ele é muito mais forte do que aquele antigo. Era uma casquinha. Aí também eu vi do Senna, que seu pai falou assim, olha isso aqui, ó. Aí ele mostrou que só aquele lá, que era o dele, que tinha os caças, não era negócio assim? Esse é o de 87. Tinha os 2 caças aqui, assim, ó. Ele falou, olha isso aqui. Aí ele mostrou por dentro, assim, o filtro, assim, o lugar da água. Putz, é muito louco lá. A tecnologia evoluiu bastante. E é uma obra de arte. Se você olhar, quando você olhar, for ver esse esqueleto, isso aí é obra de arte. E você sabe que eu pintei capacete também. Comecei a pintar, foi a mesma coisa. Comecei a pintar, eu peguei meu primeiro 13º, eu comprei um aerógrafo. De curioso, fui fazer e tal.
E aí comecei a passar verniz, testar essas coisas para não deixar degrau. Fiz de um capacete de um amigo meu, aí fiz o outro, aí eu comecei a cobrar. Começou a aparecer tanta gente, falei, chega, pera. Não é isso que eu quero fazer, não. Não é isso que eu... Era na época da faculdade isso? Porque eu lembro de ter visto alguma coisa. Então você mostrou na faculdade? Na faculdade eu mostrei. Era um desenho, né? Era desenho de... eu fazia no aerógrafo. Aí eu parei e falei, não, peraí, porque começou... Você realmente corre assim, né? Esse acaba virando referência. Eu falei, não, peraí. Parei porque eu tava fazendo por hobby. Aí começou a rolar dinheiro, eu falei, peraí que já não tá... Quando o hobby vira negócio, aí eu parei e não era essa a intenção. Mas eu adoro pintar com aerógrafo, mas quando eu vou lá, eu fico doido. É porque o nosso estilo, digamos assim, é mais geométrico, né? Eu não faço muita figura. Orgânico, né? O seu é mais exato, assim, né? E aí a gente tem essa pegada... E a gente mantém, né? Hoje eu tenho lá, mais ou menos, na parte de capacetes, eu tenho mais ou menos 10, 11 pessoas. E relativamente organizado, porque na época lá atrás, chegava capacete e se bobeasse, não é que perdia o capacete estava lá, você não sabia de quem era. Então tem que ter muita organização, né? Que eu brigo até hoje com isso aí. Processos, né? E tem uns processos. E é muito artesanal. Não é um negócio que chega lá, põe na máquina e sai pronto. Só que na época que eu comecei, era muito mais artesanal. Porque você ia lá fazer um logo do Papo de Escada. Não é que pegava o logo, plotava e punha lá. Era na unha, né? No estilete. Fazia o modelo, transferia para a peça... E empapelava a peça com tape ou fita crepe e recortava, tu desenhava antes, recortava. Ixi, aquilo lá acabava, porque então era artesanal e cansativo demais. Demorava quanto, assim, um desenvolvimento desse? Um capacete, se salvo alguns casos, demorava 30, 40 dias, 60 para fazer. E hoje? Por causa da demanda, 30, em média. Mas se fosse pegar tempo de execução mesmo, do zero? Do zero. Se eu pegar um capacete hoje e quiser entregar semana que vem, início, daqui uma semana eu entrego. Mas o processo todo, criação, layout, preparação da base e realmente desenho, né? E pintura, são vários processos. Que você chegar lá e falar, eu quero um capacete. Daí... Na época do meu pai, ele olhava para você e falava, seu capacete é verde, vermelho e amarelo. E você não discutia, você falava, tá bom, beleza. A partir do momento que... porque já ali na década de 80, como meu pai tinha muito serviço na oficina de carros, que era o que gerava receita, ele passou para mim o capacete. E daí eu comecei a criar processos, né? O meu pai era louco, né? Você também tem um pai que queria pra caramba, você sabe o que eu tô falando. Artista, né? A gente chama de louco, lógico que não é louco, sim, mas o cara é alucinado, ele pegava o negócio, daí tá pronto, ele não gostei, tira. Não, peraí, o cara vem, não, fala pro cara não vir que eu vou mudar. E ele fazia mudar coisa pronta. Então hoje o que eu faço? Faço o layout, lá com o Raí Caldato, faz o layout, aprova. Fechou? É isso que você quer? Quer 4 posições, o cara olha. Fechou. Então vamos pintar. Mas o Raí tá fazendo todo o seu lá? O Raí é o responsável pelos layouts da CID. A gente já vai chamar ele. Ele que fez o do Hamilton. O Raí O Raí é o cara assim que eu conheci, né? E tenho a maior admiração e respeito, porque além de ele ser hiper gente boa, ele tem o traço da CID nele, entendeu? E eu entrei no negócio, mas quando eu falei da parte de coisa geometria, então, eu fazia aula de desenho técnico na escola, no ginásio,
eu entregava a prova em branco, tirava 0. Eu já sabia, e eu não conseguia entrar na minha... A partir do momento que eu achei o que eu queria fazer, eu aprendi, não precisou ninguém me ensinar. Tive alguns toques do meu pai, tive alguns toques do meu avô. O meu avô, sim, ele sabia muita coisa técnica. E do meu pai, as partes de mistura de cor, criação, como criar, como atender e tudo mais. Mas seu avô fazia o quê? O meu avô era mecânico. Ah, sim. Mas ele era um autodidata. Ele estudou quase nada, mas tinha uma cultura. Então, meu pai também. Ele não estudou muito, estudou mais que o meu avô, mas ele era um cara que lia, que era um cara diferente. Hoje igual meu pai. É. Meu pai também, sim. Hoje em dia, você vê, os caras estudam, se formam e, para ser bem sincero, é um ou outro que sabe o que está fazendo. Porque é muita teoria, pouca prática. Eu tenho 2 dúvidas. Sim. A primeira. É muito comum a gente ouvir falar que pessoal que nasceu na região de Interlagos parece que já vai, como um imã, já vai pro automobilismo, né? Porque tem piloto falando que nasceu lá, o quintal, olhava do quintal de casa, olhava a pista. Tinha muito isso mesmo? O pessoal da região já ia por causa do autódromo? Porque ali tinha Interlagos, era periferia de São Paulo. E tinha o autódromo. Então, ali foi crescendo, mas tinha gente... comerciante, de posse e tudo mais, e tinha o pessoal que ficava ali vendo se arrumava alguma coisa. Então, a maioria dos mecânicos de kart que eu conheci, que estão lá até hoje, então tem o Maurão, tem, tem milhares, né, de gente, pessoas que passaram e estão lá até hoje. Então, e tem os pilotos, o Barrichello, o Max Wilson, eles começaram porque moravam lá em Interlagos e de olho na pista, aquele negócio, o Darcio dos Santos, que é o tio do Rubinho, o irmão dele, o Laércio. Enfim, muita gente que até hoje tem muita gente que mora em Interlagos que acaba indo curtir no autódromo, entendeu? Mesmo que seja depois de velho, né? Depois que está estabilizado na vida, com a família formada, vai lá correr, entendeu? E sempre foi esse traçado? Ou já teve algum... Não, teve o antigo que era era fantástico. Muito legal. O circuito antigo, ele tinha quase o dobro da distância que tem hoje. Esse aí tem quase 5 quilômetros, ele tinha quase 8. Nossa. Acho que era 7.960 metros, mais ou menos. E era hiper seletivo. Tinha o circuito, o trecho que vai da junção, que tem até hoje, reta do box, né? Uhum. Curva do Café, reta do box. Daí, onde é o S do Senna, seguia mais uns 200 metros para frente, tinha a curva 1 e 2, que era feita pé embaixo. O cara, Fórmula 1, vinha lá a primeira vez que eu vi. Por isso que o negócio fica dentro de você. Eu com 12, 13 anos, eu fui com meu avô ver Fórmula 1. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi o cara vindo porque lá tinha assim, vinha e o carro subia. Quando subia, ele aparecia para você, né? Aí vinha aquele negócio e o cara... Aquela cena, né? Ia 1, 2 e pegava o retão. O retão tinha quase 1 quilômetro. Nossa. Ia frear só lá na 3. E a 3 era inclinada. Quando mudou, você lembra? Mudou quando a prova foi pro Rio. Eu acho que foi pro Rio em 84. Se não me engano, foi em 84. 83... Não, foi antes. Bom, foi lá na década de 80, no início, levaram o GP para o Rio, que era num hiperautódromo também. Jacarepaguá era fantástico, era um autódromo que depois destruíram. Mas estão querendo voltar, né? Ah, não tem como. Não. Quebraram tudo, fizeram Vila Olímpica, acabaram com tudo. Mas estão querendo fazer outro autódromo lá. Porque tem grandes equipes no Rio de Janeiro. Ótimas. O cara que ganhou ontem a Stock Car,
A equipe dele é de Petrópolis, lá do Rio. E não tem autódromo, não tem lugar para treinar. Se bem que não tem, não. Isso não vem ao caso. Daí mudaram. Quando voltou para São Paulo, que foi quando, acho que foi 88. Foi 88 quando o Senna foi para a McLaren e eles quiseram mudar porque o autódromo era muito grande. Eu imaginava que fosse por segurança, por adequação de segurança aqui. Não, é porque os autódromos começaram a ter uma metragem, né, uma quilometragem menor. E fica mais padronizado também, né? E aí não sabiam o que fazer, não sei o que. Daí o Senna foi lá, por isso que é o S do Senna. Ele foi lá, cortou e emendou no Sol. Que o Sol era no sentido contrário. Mas tá lá o circuito, tá tudo lá. Só que não dá, porque eles levantaram muito a entrada do S do Senna. Então ficou um degrau de uns 7 metros. Como é que vai abaixar? Tem que fazer um túnel ali para fazer Então isso aí impede. Mas foi meio já feito de propósito para não ter Fórmula Indy aqui. Entendeu? Então o pessoal da Fórmula, não, faz aqui e tal. Não, que eles não queriam, porque o oval, tinha o circuito oval também, já pronto. Eu vi corrida, 500 km de Interlagos era oval. Fazia 1, 2, descia 3, não entrava na 4, subia reto, passava pela junção e vinha aqui de novo. Entendeu? Então era... Nossa, era fantástico. Caramba, ele viu tudo, né? E sabe outra pergunta que eu tinha? O piloto geralmente chega com capacete, ele já sabe as cores que ele quer? Algum design? Ou vocês olham ali, olham a cara a lata assim e falam, você é... Então, isso aí era o Cid. O Cid era isso aí. Só que daí, o tempo foi passando e o meu pai, o ego dele cresceu muito. Então eu falei, não, eu tenho que respeitar os caras, deixa o cara falar. Não, quem sabe aqui sou eu. O cara tem que saber pilotar e eu sei pintar. Tá bom. E foi assim muito tempo. Quando foi passando para mim, eu fui... E aí, o que você quer? Eu gosto de vermelho, amarelo, preto. E aí você vai formando uma ideia, né? E daí a gente... Só que na época não tinha a evolução foi o fax. Que hoje ninguém sabe nem o que é, talvez. Né? Muita gente está assistindo, a gente não faz ideia o que é. Então eu pegava o fax, eu combinava com um cara lá em Minas Gerais para pintar o capacete. Daí eu riscava o layout só na lateral e daí fazia um desenho, né? Um desenho. Que era só as linhas básicas, né? E eu marcava a cor. E punha no fax, saía lá pro cara. E o cara... basicamente não entendia muito, às vezes nem era tão legível, mas disso daí saíram várias pinturas que estão até hoje andando. Depois a gente foi evoluindo. Então, a partir do momento que começou a internet e tal, e não sei o quê, e os processos de digitalização e o plotter eu pego um logo desse aqui, eu corto, colo lá, faço ou máscara ou colo. Eu posso ou pintar como máscara. Sim. Ou cola, né? Ou colo e verniz. Tira no verniz, né? Tira o degrau no verniz, né? Então, isso aí hoje é baba, assim, para fazer, entendeu? Mas o que eu quero? Eu quero ter um layout convincente, que o cara goste, bem feito, né? E que agrade o cliente, me agrade também, né? Porque às vezes eu faço assim, tem que me agradar. Agradou o Raí, agrada a minha equipe. O que vocês acham? Então, cada um opina. E daí vamos mandar para o cara, manda para o cliente. E a partir daí é que vai pintar. O capacete está lá aguardando a aprovação de layout, entendeu? Então tem esse processo. E na época do meu pai, não, ele pegava lá, riscava. Às vezes estava atrasado, ele pegava o capacete. Vou fazer isso aqui, ó que legal. E ele falava que era legal, o cara gostava, entendeu? Então, já tinha um nome ele era um forte, formador, né? de opinião, tinha um nome, então tem até o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então ele, entendeu? E eu já comecei a não confrontar, mas eu comecei a ir mudando, para quê? Para o cara sair satisfeito 100%, não porque...
Né? Às vezes o cara sai, puta, legal, tal, daí usa um pouco, por que você não fez amarelo aqui no lugar do laranja? Por que você não fez... E o próprio cara se questionava, daí voltava, mudava. Entendeu? Você estava olhando para a identidade do piloto, né? Pra ele ver com que ele identificava, né? Uma pergunta minha é nesse sentido. O capacete ele é meio que uma coisa que diferencia o piloto dos demais. Então ele precisa ser... É um negócio que mexe, inclusive, acho que até com o ego do piloto, né? Dele saber que vai ser diferenciado e reconhecido por aquilo. Pode ser que você não conheça o Felipe Massa se ele passar na rua. Mas se ele passar com o capacete, esse é o Felipe Massa, entendeu? Ou o Senna, ou o Barrichello, a mesma coisa. Mas isso é porque o capacete é pessoal. Por isso que o cara tem que, sabe? Puta, tá legal, entendeu? Normalmente ele leva a carreira inteira, né? Aquelas Geralmente. cores. Hoje em dia já começou, o cara faz uma, depois muda a cor, daí não sei o quê, corre com a pintura de outro para homenagear o amigo, tem tudo isso daí. Mas o cara tem a sua pintura. Você vê as pinturas dos Piquet. É tudo as 3 gotas, né? Uma para trás, 2 para frente. E a costura da bola de tênis, né? Que é mais ou menos... E todos os filhos usam teoricamente a mesma pintura, com variações de cores e tudo mais, né? Mas você olha os 3 pinguinhos lá, aquela lateral com o pingo aqui, né? É o Piquet. Você sabe que é o Piquet. Os caras já sabem, isso aí o sobrenome é Piquet. E virou então o Cid pegou... Isso foi criação do Cid. Tinha só a faixa aqui, se você pegar a bola de tênis, ela é uma costura, vem aqui, dá a volta e vem aqui de novo. Então uma linha contínua. Se for seguindo a costura da bola de tênis, ela não tem fim. Não tem fim, Então era isso, porque ele jogava tênis lá nos Estados Unidos. Lá. Então ele fez isso por conta dele, riscou lá, fez a costura. Bom, é a minha pintura. Quando ele veio correr em São Paulo, nessa oficina que eu falei que era do lado da gente, conheceu o Cid e tal, você vai dar aqui seu capacete. Foi lá e fez os 3 pingos. E daí virou uma marca, né? Eu lembro do seu pai me explicando isso aí, da bola de tênis. Mas você vê que legal que no meio dos fãs de Fórmula 1 já tem todas essas macetes, né? Já olha de longe, já identifica. É muito legal, né? Até pra transmissão mesmo, né? Da TV. O cara, também. Porque o número do carro já foi mais... O número você tem que procurar pra achar. Você tem que procurar no meio de um monte de patrocínio e tal. O número não é tão importante. Tem o número por uma questão esportiva, mas o carro tem sensor. O número é dispensável até. Mas tem porque o público, o número tal, aquela coisa, né? É curioso como também cria ícones, né? Por exemplo, o esporte brasileiro, para mim, tem 2 grandes. Um homem negro com uma camisa amarela e short azul, não precisa nem ter o desenho do rosto, o detalhe, você sabe quem é. Né? Uma roupa, uma pessoa vestida totalmente de vermelho com um capacete amarelo, você não precisa também dizer quem é, né? Já cria o próprio ícone, né? É muito louco isso. É verdade. O que eu estava falando é que toda essa evolução minha, né? Lógico, sempre orientado pelo Cid, mas eu desenvolvi essas técnicas. Então o Cid fazia um negócio e às vezes era um processo demorado. E eu ficava olhando o que ele fazia. Eu falei, pô, isso aqui dá para fazer mais rápido. Otimizando, né? Aí eu otimizava o tempo. Aí mostrava para ele, lógico que ele gostava, porque ganhava tempo. Então, eu fui ganhando o respeito dele ao longo do tempo. Até o dia que chegou, ele falou, então fica aí, entendeu? E eu era bem jovem, né? Foi essa maneira que eu tive de entrar no meio do automobilismo, né? Às vezes o cara fala, pô, mas você não queria correr? Eu andei de kart aí umas vezes, mas, machuca tudo as costelas. Os caras, às vezes o pessoal fala, pô, nós vamos andar lá não sei aonde, não sei o quê. Você vai lá, vou. Chega lá na hora, e aí, cadê? Não, eu vou olhar a corrida e dar risada de vocês. Eu não tenho essa vontade de disputar, sabe? Talvez até pudesse ter feito, mas
não era meu foco. Eu queria ter um negócio vinculado ao automobilismo, né? E consegui fazer isso aí. Hoje tem lá a minha filha, trabalha comigo, cuida do administrativo, que eu não gosto de administrar. Nem tem, eu acho que tem que fazer isso, cada um na sua área, né? E ela arrumou todo... Isso aí era o que mais... o maior problema era esse, né? Porque às vezes você pensa que está ganhando dinheiro, você está perdendo. Mas então, eu acho que a arte tem muito disso, né? Porque ele é ruim de você precificar, né? Porque não é só questão de material. Quanto é isso aí? Eu olho assim, é tanto. E vira as coisas. Daí só que hoje, com a minha experiência, daí eles vão lá fazer conta para ver se é mesmo ou se eu estou cobrando pouco, né? Uhum. E daí realmente eu estou fazendo certo e empiricamente, sem fazer conta, eu sei quanto vai custar. Então, isso, mas eu preciso ter o administrativo. Eu fazia os mini capacetes, que você já deve ter visto. Sim. Era 1:2. Uhum. Era metade de um capacete grande. Normal, Então, na escala 1:2. E fazia, tal. Nossa, que legal. Ó, o capacetinho. Que tava bacana. Dando, né? Aí, tipo, eu cobrava 1.500 num determinado capacete mini, pronto, no acrílico e tal. E daí... e vendia o grande por 5,5 do mesmo piloto. E daí quando a Estela, minha filha, contratou um cara, um economista, para escanear a empresa inteira, inventariar tudo e começar a fazer custos. E daí, eu falava, esse mini capacete não dá lucro. Os caras, não, porque não sei o quê, R$1.500, não sei o quê, se vender 10 é 15 mil. Né? Isso na época, uns 3, 4 anos atrás. 4 anos. Aí, resultado, o cara falou, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Eu falei, a ruim é que o mini capacete dá prejuízo. Ele falou, você sabe quanto? Eu falei, é isso que eu não queria escutar. Então, eu vendia por 1.500... E eu tinha que cobrar 3.800, quase o preço de um grande, para dar lucro. Entendeu? Então cada vez que eu pintava um mini, eu tomava 2.300 de prejuízo financeiro. Então eu fazia um mini, eu podia fazer 3 grandes. Entendeu? Porque o mini é um negócio, tudo minuto. E o mesmo processo artesanal dos outros capacetes que eu faço, entendeu? Isso aí foi sua filha que teve essa ideia de... Na verdade, a gente chamou esse cara para organizar financeiramente a empresa. E ele está lá com a gente, ele presta uma assessoria financeira e ensinou ela a administrar também, que ela também não gostava. Mas ela foi porque ela viu que tinha que isso aí era necessário. E daí seguimos com essa teoria. Eu fui lá, tirei o capacete mini de linha e os caras pedem toda semana alguém me parou? pede. Parei. Como é que eu vou fazer? Faz 10 cobrar então, mas o cara, o problema é outra ponta. O pessoal acha que 1.500 no capacete pequeno é muito. Não, imagine eu cobrar 4, então, isso que eu tô falando. Mas a gente que faz sabe o que é o negócio. O cara vai falar, pô, esse cara é louco, ele quer me roubar, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Uma maneira de produzir isso, não comigo, ou montar outro tipo de coisa para eu fazer e produzir, para valer a pena. Criar um outro processo independente do que você já tem. Um outro processo quase que industrial para fazer. Só que aí vai ter que fazer um baita do investimento e eu vou ter que optar. Eu acho que você fez certo. Qualquer semelhança com o mercado de brinquedos não é mera coincidência. Né? Nossa, fica no sua mesmo. Que entendeu? Eu preferi ficar na base, na minha base, né? Hoje mais alguém da família tá contigo? Ou só a sua filha? Só a minha filha. Porque é um trabalho mais exclusivo, entendeu? E tem um negócio de sangue ali correndo a família, tudo. É diferente. Se for no outro, o processo mais industrializado começa a virar carne de vaca, entendeu?
Aí não faz sentido. Mas aí porque você falou que teve 2 notícias. A ruim que o capacete pequeno... A boa é que ele ia... O capacete grande tinha uma perspectiva boa, que a gente ia subir o preço, tinha margem para subir e para gerar lucro. Mas não era nenhuma novidade para mim, porque eu já sabia muita coisa, lógico, que eu não sabia fazer a conta para o negócio dar aquele resultado. Mas foi muito proveitoso, porque hoje eu olho as planilhas, eu vejo, eu enxergo, entendeu? Eu não sabia fazer, não queria também fazer a planilha, mas eu tenho a planilha lá, então eu abro a planilha e vejo como é que tá isso, como é que tá aquilo, quanto foi, quanto deu, resultado. Entendeu? Mas você não queria para não ter o choque, é isso? Eu não queria para não ter que fazer isso, eu odeio, né? Porque é assim, ou você faz uma coisa ou outra. Ou a arte administra, né? O pessoal vai lá, às vezes, para falar comigo, para pintar alguma coisa, fazer algum trabalho. E eu gosto disso, desse atendimento. Às vezes o cara fala, quando você vai estar lá? Tal hora. Aí se eu for, não, até essa hora eu não estou lá. Aí o cara, não, eu quero ir a hora que você está lá. Por quê? Porque você é a cara da empresa, né? Entendeu? Sim. Eu até fui lá na Stock Car ontem. Eu fui com o Adalberto, que você deve conhecer, sim. amigo do teu pai. Sim. E chegou uma hora lá e ele falou, não dá para vir aqui com você. Porque eu conheço tanta gente, 50 anos, eu conheço todo mundo. Sim. Até piloto que não pinta comigo, o cara me vê, o cara vem me cumprimentar e muitos são amigos meus. Sim. Entendeu? Porque eu não faço distinção. O cara não precisa pintar comigo para ser meu amigo. Ele precisa ser meu amigo primeiro. Depois, se ele quiser, ele pinta. Às vezes é até pior, né? Fazer serviço para amigo, né? E muitos pilotos, eu torço pro cara e ele não pinta comigo. Entendeu? E daí? Qual é o problema? Eu gosto de automobilismo. O meu negócio está relacionado, mas não quer dizer que todo mundo tem que pintar comigo. Eu conheço os outros pintores que tem no mercado, tudo amigo meu. Às vezes eles não se dão entre eles, mas comigo todo mundo se dá bem, porque eu trato todo mundo igual. Eu acho legal, o pessoal até me respeita um pouco por eu ser o filho do Cid. Né? O Cid é conhecido no mundo inteiro e tudo mais. Mas eu gosto de trocar ideia, bater papo com os caras, às vezes, né? O cara da Artimix, o cara da Infinity. Mas eu acho que esse tete a tete, assim, encontrar com as pessoas e ser disponível a isso, quando tá lá, acho tão importante quanto o cara que fez a sua consultoria, sabe, financeira. Não tem menos e mais. Para mim Aliás, o valor da sua peça, essa sua disponibilidade e ser referência, metade do preço do capacete é isso também. Entendeu? Isso mesmo. É valor agregado. Né? Mas isso é uma... Não é novidade para ninguém que essa parte, quando envolve arte, sempre tem esses questionamentos. Porque tem um valor intelectual ali. Quem assina, E na hora que você vai vender, o pessoal acha que é só uma casca de fibra com visor e tinta só. Entendeu? É o material só. A gente... É um negócio que eu gosto do que eu faço. Entendeu? Eu chego lá às 7 da manhã, a empresa abre às 8, eu chego às 6h40, 10 para 7, eu abro lá e fico lá, olhando os carros passar na frente, tomo café no posto, fico esperando os funcionários, dou bom dia, e já entro, olho e-mail, né? Já dou eu me acendo lá dentro, e daí fico lá, entendeu? Controlando, olhando. Quem quer falar comigo vem lá, fala sobre o trabalho. Não, precisa desenhar um negócio, eu vou lá e desenho. Precisa pintar algum negócio que eu não consigo transferir para o técnico, né? Que às vezes você fala assim, eu quero fazer um degradezinho azul passando para verde, aí o cara fala, tá. Só que não adianta eu explicar, porque tá aqui dentro. Não dá para pegar, tirar o chip, pôr na cabeça do cara e ele
Tá muito claro para você e para os outros. Então, não, né? Mas apesar que eu tenho caras lá que estão lá há mais de 35 anos. Caramba, já leem melhor suas ideias. Interpreta, entendeu? Sabe, eu olho, o cara já sabe. Se eu não gostei, eu olho pro cara, quer que tire? Quero. Aí o cara tira. Porque, nesse caso aí, eu tenho 2 lá. Tinha um que tá há mais de 50 anos, ele saiu. Que era o primeiro funcionário do meu pai, que é o Wilson. Aí... eu tenho 2 que começaram o primeiro emprego. Então, eu tenho o Nelson e tenho o Getúlio. O Nelson está há 37 anos lá comigo. Ele tem 50, 51. Ele começou com 13 lá comigo. 37 anos. É o primeiro emprego. A GNSS, hein? Para recolher. E a gente trabalha tudo certinho. Não tem negócio de... Na época do meu pai até teve umas besteiras, mas a gente arrumou tudo. Você falou que tem consultoria, o cara olha até isso, né? Já antes dele, a gente já... Tudo salário, tudo, sei o que eu tenho um contador, que é o Adalberto. Pôs tudo salário, tudo em ordem. Não tem... Se o cara ganhou um prêmio, vai na folha de pagamento. A empresa é hiper correta, não tem nada para desabonar. Você falou em prêmio, tem premiação? Existe... Não, eu premio assim por produção. Tá, pensei que tinha algum concurso de... Não existe nada nessa linha. Não. E tem o outro Getúlio que está há 32 anos. Caramba. Primeiro emprego também. A irmã falou para mim, eu conheci a irmã dele, trabalhava num fornecedor de plotter. Ela era zeladora da loja. E daí ela falou, eu tenho um irmão aí de 13 anos, vai fazer 14. Você não quer dar um emprego para ele? Ele não sabe fazer nada, ele precisa trabalhar, não sei o quê. Falei, manda ele lá. E a maioria dos caras que deram certo lá comigo, tudo primeiro emprego. Tudo primeiro. Eu tenho lá pai e filho trabalhando lá. Caramba. E logo vai ter pai, filho e neto. E carros, assim, você tem pego bastante? Porque eu vi... Tem tido bastante coisa. Alguns carros eu altero, né? Tem restauração. Agora eu terminei uma Mercedes lá, nossa, muito legal. Acho que é 89 560 SL, conversível, com capota aquela que remove. E vermelha, vermelha é uma cor complicadíssima. Porque o vermelho ele já é uma cor que é mais cara, porque ela vai dar problema se você não souber trabalhar. Mas hoje os materiais... Outro nível, bons, né? Se fosse há 20 anos atrás, eu ia pensar se eu ia pintar esse carro. Mas você vai lá, você olha o negócio. Eu tenho uma cabine lá na garagem, né? Nasci de garagem, eu arrumei todo o galpão, reformei inteiro, coloquei uma cabine italiana, que chama... espera aí que eu já lembro. E é a melhor cabine do mundo. E você coloca o carro lá, pinta. Quando o carro fica pronto de pintura, você sai, liga a secagem, 40 minutos o carro está seco para lixar. Nossa, sério? Caramba. Então cozinha a pintura sem estragar. Sim. Nada. O carro fica perfeito, de brilho. Tem situações que nem assim, a mulher vai no mercado, raspa o carro, o para-choque. Aí ela vai lá, pode ir lá, levar o carro, deixa lá de manhã, pega depois do almoço com o retoque feito, pronto, polido, e o marido não fica sabendo. Nossa, entendeu? Tem que divulgar esse serviço exclusivo, assim, né? Que você vai ganhar uma nota. Não sou só eu que faço. No caso, eu e a minha esposa não fica sabendo. Ao contrário. Então, isso aí é uma piada, mas é mais ou menos por aí. Então, se o cara vai trabalhar ali na região, ele deixa o carro lá, precisa um retoque no paralama. Você vai, retoca, inverniza tudo, pule, põe na cabine, né, seca, pule o carro, o cara vai embora para casa, passa lá, pega o carro. Meus primos fizeram isso com o meu tio. Assim, tinha acho que era um Passat.
Pegaram escondido o carro, bateram de madrugada, fizeram funilaria, pintaram tudo. O nome da cabine é Usa Itália. Ah, legal. É uma cabine considerada... Tem algumas cabines deles que você pode estar em qualquer lugar do mundo na cabine e você tem contato com a fábrica. Nossa. É um negócio, assim, estúpido de tão bom que é. E essa cabine, ela tem entrada de ar, exaustão por baixo. Nossa. Ela é por gravidade e exaustão. E o ar fica viciado, parte do ar é renovado e parte do ar fica lá. Então o ar, ela deixa tudo... você acaba a pintura, não fica pelinho, não tem que lixar, né? Pode ter, mas é tudo coisa hiper superficial. Caramba. E hoje do seu negócio, você divide seu tempo quanto para garagem e quanto pro capacete? É tudo no mesmo prédio, então eu fico lá... Vai só? É grande lá, mas assim, deve ter 80 metros de uma porta até a porta do fundo, onde é a garagem. Mas eu vou lá toda hora, não precisa nem me chamar, eu vou lá de manhã, olho como é que tá isso, como é que tá aquilo, passo as coordenadas. Essa coisa de pintura, Roger, que o pessoal não tem muita noção, é que às vezes fala assim, mas para pintar, vamos supor, essa caneca aqui, é coisa rápida, você pinta aqui e 1 hora tá seco. Os materiais, cada tipo, ele tem uma especificação e um tempo, cara, não tem como você acelerar, você tem que realmente... É o que ele falou, cozinhar a pintura, né? É tipo isso? É uma cura, né? Uma cura, O tempo de cura, às vezes, Não tem como você atravessar. Você tem que respeitar o que é aquilo. Não tem jeito. Essa cabine que eu tenho, é assim, se eu não tivesse essa cabine, eu ia dar o verniz no carro, ele ia secar em 12 horas para contato. Caramba. E 72 horas para lixamento e manuseio. Isso ainda dependendo do tempo, né? Porque o tempo influencia. O tempo hoje em dia não influencia, porque tem catalisador e tal. Agora, para estar seco, ia demorar esse tempo mais ou menos. Essa cabine eu pinto hoje, acelero a secagem lá na cabine, que é por calor, não é luz em cima, esquenta o ar. Fica quente lá dentro. Cozinha. No outro dia eu vou lá, posso entregar. Caramba. Agiliza muito. Nossa, demais. É porque eu faço as pinturas das minhas peças que eu faço lá, tudo ao ar livre. Então não tem jeito, tem que deixar um tempo lá, porque a pintura não é tão exigente igual de um carro, um capacete. Sim. Mas tem que esperar a cura, fala só... mas tem como acelerar? Não tem, você tem que respeitar cada processo que tem. Mas eu ia falar... Quer ver os capacetes agora? Uma dúvida que eu ia ter em relação a capacete, a gente já pode também pensar em mostrar. Um piloto hoje ele tem quantos capacetes? Ele vai, faz a concepção do projeto e manda produzir quantos? Geralmente, assim, quem corre, por exemplo, no Brasil, né? O piloto de Stock Car, por exemplo, ou Porsche Cup, é um por ano. Um por ano? Agora na Fórmula 1 o cara tem 10, 12 capacetes por ano. Porque é muito teste da fábrica. A fábrica do capacete entrega o capacete pro cara pronto. E aí, deixa eu ver. Né? Aí o cara tomou chuva, pega o capacete, dá outro, leva para ver se a água não sei o quê. Se entrou, se não sei o quê. O cara bate e leva para fazer teste. Entendeu? Então tem... E o cara, na verdade, o piloto de Fórmula 1, no caso, dessas categorias top, ele não é muito dono do capacete, ele às vezes até recebe uma grana boa para correr com o capacete, né? E às vezes o piloto chega a falar, vou dar um capacete pro Roger. Roger, obrigado e tal. E daí pede outro que eu dei meu capacete, né? Entendeu? Entendi. Já o cara que corre aqui, já normalmente ele vai com um... Às vezes dá, mas o cara fica com dó do caramba, porque... às vezes assim, então eu ofereço para os pilotos o quê? Eu tenho a réplica do seu capacete aqui. Tá vendo? Você quer que eu faça uma réplica?
você dar pro seu patrocinador, tudo mais. Daí o cara, em vez de dar o dele, ele dá a réplica. E falando em patrocinador, ele é feito lá também? É adesivado? As marcas, sim. Tudo sai pronto. Sai prontinho do jeito que... E se o cara muda, eventualmente, volta. Só pegar meu telefone pra gente mostrar os layouts. Vocês vão, se quiser mostrar. Sim, a gente pega. É bem legal. Ou depois inserir nas... depois a gente faz. Dá pra inserir também. Eu mando dá pra inserir, dá pra espelhar ali também. Isso, dá pra mostrar. Porque é muito legal. O cara olha o layout e o cara vê pronto. Ele vê o capacete pronto, entendeu? Ô, Fábio, vamos tentar espelhar aqui? Dá? Mas vem aí. Não precisa assumir não, Fábio. Não, a gente tenta agora. Tá bom. E o cara tem a noção exata de como vai ficar o capacete dele. Sim. Eu vou mostrar pra vocês. Poxa, que evolução, hein? Antigamente era no fax, né? Chega aí, com setinha. Ajuda ele aí. Tudo isso aí, a gente foi fazendo... Chega aí, Fábio. Tá com vergonha. Ô, Fábio, pô. Chega aí, meu. Nós somos parceiros de trollagem, pode vir pra cá. Ô, Fábio. Eu cheguei, ele já me escalou. Falou, vamos trollar o Wilson. É muito folgado, meu. Eu nem faço nada, meu. Você tá bonzinho, né? Putz. Nossa. Ele é bonzinho. O ruim foi a onça que não matou no ninho, né? Quer ver, ó? Ajuda ele aqui, ó. Esse aqui, ó, chegou hoje. Ajuda aqui, Fábio. Entra aí, pô. Deixa ele coloca na galeria. Estão todos aí na sequência? Na galeria, certo? Não, aqui não tem todos. Não, tá na galeria. Quando vai pra galeria. O Fabião vai ajudar. O Fábio é monstro. Mas essa réplica aí geralmente é uma versão mais simples, né? Quer dizer, não a pintura, mas a própria estrutura. Não, ele é um capacete igual, não é de uso, que ele tem uma trava pro cara não pôr. E vai numa caixa acrílica e tal. E o cara assina e tal. E é exatamente o shape igual ao que os pilotos usam. E com a mesma pintura. Mas então, você coloca uma trava pra ele não... Eu ponho aqui em cima, em vez de ter... O cara não consegue vestir até aqui. Porque tem uma trava aqui. Então vem até um pedaço. Então o capacete fica aqui, ó. O cara não vai sair assim Pra usar, né? Daí, porque senão... Não é o objetivo, né? É pra... todo mundo quer pôr na cabeça, né? E o cara... O cara usa, se você deixar com forro normal, o cara vai acabar usando. E não é homologado, tem um selo atrás explicando que é só para mostrar como souvenir, não é homologado para uso, entendeu? Então tem tudo isso daí para não ter complicação, né? Sim. Mas e acaba assim que é uma economia e o cara faz um pacote lá com 5, 6 e dá pros vários patrocinadores, um para cada um. Sai até discussão nas empresas lá que os caras... Agora eu fiz uma série para Coca-Cola, eram para fazer acho que 9 capacetes, para mandar um para cada distribuidor do produto deles, né? E acabou fazendo 15, que os caras, não, eu também quero. Daí o cara, eu quero um para levar para minha casa, outro quer para pôr na sala dele. E acabou fazendo que lá ficou muito bonito. Um capacete réplica para a marca Coca-Cola, eu não sei nem se eu tenho aí para mostrar. Mas são coisas que acabam... o capacete, ele representa muito. Sim. Né? É esportivo. É uma coisa pessoal. Fora eu acho que até o momento, né? Porque tanto do campeonato, que ele lembra do campeonato com quem ele estava assistindo, o que ele estava naquele momento da vida dele, ele representa muita coisa, né? Uma simbologia. E representa para quem investiu no cara também. Sim, né? Também. Você vê, na década... Porque quando eu falo às vezes do Cid, é assim, porque ele pegou o time certo, né? Não é que ele inventou a profissão foi de encontro a ele e foi de encontro ao cara certo, que tinha tino comercial, né? Tinha noções, porque ele trabalhou com o negócio de aeromodelo, linhas aerodinâmicas e tudo mais, que ele construía os aviões dele, né? Eu até brinco que teve a sorte também de ter um filho que abraçou o negócio e falou, não, eu vou junto. Porque foi mesmo, porque ele não ia ter...
ele já era um cara meio difícil para passar as coisas para mim. Imagine para estranho, estranho assim, para funcionário. Sim. Né? Ele tinha... porque quando ele viu que eu achei um negócio da minha vida, né? Meu pai já tinha quase uns 37 anos, 36, 37. Então ele achou o negócio para ele ganhar grana, né? Não ficar rico, mas ter uma estabilização financeira boa, né? Aí como é que ele ia pegar? E ele ficava, 15 anos, 10, 15 anos, a gente vai estar sozinho nesse mercado. Vamos pegar e vamos trabalhar, né? E focar nisso daí pra gente crescer. Porque depois vai aparecer os caras que vão fazer o que eu faço. Até essa visão ele tinha. E eu fui no barco. Então eu podia falar, eu aprendi, agora eu vou pintar, eu vou ganhar meu dinheiro. Não, eu falei, não, vou ficar aqui. Eu esperei, né, as coisas acontecerem. Esperei ele reconhecer o meu valor como profissional, porque ele era italiano, né? Difícil. E ele era um cara assim... Isso aconteceu por volta de quando? Assim, que ele chegou e falou, opa, tô tranquilo, tenho o meu Isso sucessor. aí, ele sempre reconheceu, mas nunca chegou e falou para mim. Na verdade, ele falou para mim quando ele ficou doente. Aí ele falou, literalmente, mas ele foi passando para mim, desde a década de 80, ele foi passando os capacetes para mim. Então ele mandou eu atender o Emerson, eu que atendia o Ayrton, eu que atendia o Nelson, não que eu atendia junto comigo, ele queria ir para dar risada. Que o Nelson falava besteira pra caramba, ele adorava, ria, a gente ia pro Rio quando a corrida ia lá, ele ia, vai vendo as piadas para contar pro Nelson que ele vai gostar. Valeu, Fabão. Fábio. Deixar o que tá nessa pasta aqui que tá no seu WhatsApp de imagens, tá? Vai passando. Cuidado aí, hein, meu. Aquela lá, eu vou passando aqui. Você vai passando aqui. Vixe, vai dar merda aqui, meu. Desculpa aí. Não tem problema. Qualquer coisa, o nosso Fred embaça a tela aqui com... Esse aqui tá em pintura. Esse aí é do Adalberto, ó. É dele? Ele corre, né? Ele anda de kart. Né? Toma cuidado que aqui você vai passar aqui. Meu. Aqui é um carro, um Puma que a gente pintou lá na garagem, tá vendo? É a pintura Martini, tá vendo? A faixa do meio é o vermelho e as do lado é a prata e... prata não, desculpe, é azul escuro e azul claro. Ficou lindo esse carro. Eu tô com medo desse negócio. Não, mas não precisa ficar mostrando muita coisa também, não. Aqui, ó, tá vendo os detalhes, ó, logo. Olha lá, a minha marca, né? Penalizada lá. Isso vai em todos? O Painted by Cid vai. Aqui já é da garagem. Aqui é a pintura do Felipe Fraga. Jesus, que é isso aqui? Dá. Aí a parte de trás, que ele foi campeão em 2016. Qual categoria que é? De Stock Car. Car. Ele é novo, né? Um moleque talentoso. Né? Pelo menos em 2016, quando ele ganhou, ele era super novo. Ele era bem novo. Acho que foi um dos mais jovens que venceu. Puta, meu pai ia adorar estar aqui hoje. Traz ele aí, leva ele lá. Não, eu ia falar, vamos lá, Roger, um dia? Vamos, lógico. Se puder levar meu pai, nossa, meu pai pira. Não, seu pai mais não. que futebol. Não, seu pai não. Fala olhando pra aquela câmera, duvido você falar. Olhando pra ele ali, meu pai Eu vou te levar. Aí você fala que vai levar, né? A pessoa fica me zoando, meu. Meu pai? Isso aí todo é mundo peça, aqui. as condições que chegam as peças de carro lá. Caramba. Isso aí eu nem sei do que é direito. É remendo de fibra, tá vendo? Aí dá acabamento, bom. É umas tranqueiras, né? Aqui em desenho, tá vendo? Esse capacete tá lá, tá arriscado. Foi aplicado o branco, foi aplicado os dois azuis. E ainda tem aqui perto onde tem o risco aqui, ó. Nessa ponta, parte da frente, são né? outras cores,
Aí ele de frente. Já teve caso assim da ideia do piloto ser ruim, você falar, não, isso aí... Às vezes o cara tem ideia e a gente fala, posso dar uma lapidada nisso? Tá? Eu respeito. Porque às vezes o cara tem... Ele tem uma ideia dele, né? Mas ele tem alguma coisa que você... Às vezes o cara quer desenhar uma aranha. Tá bom. Aí a gente vai atrás de alguma coisa, uma telha-aranha. Tal. Estilizado, né? Geralmente alguma referência. Ó, aquele lá, ó, tá vendo? Ó, daí tem amarelo. Você viu como o amarelo completou a pintura? Sim. Né? Bem Renault isso aí, né? Ele... É cartista. Aqui é a minha Kombi, que eu modifiquei, mas não termino. Aqui o capacete do Emerson. Aqui, acho que dá pra gente ver aquela questão das gotas aí. Será que tem? Aí... Qual a questão de gota? Porque ele falou do Fittipaldi, que tem não, aí é do Emerson. Piquet. Confundi. Aí o do Emerson, esse aí é de 93, eu acho, essa pintura. É original esse capacete. E temos uma tomada também de 93 ali, hein? Aquela aqui, ó. Também, Você ligava a máquina de lavar. Isso aí não existe mais. Não. Com a reforma da loja lá que a gente fez. Você vai gostar de lá, viu, Roger? Aqui é uma Corvette que eu pintei, ó, na cabine antiga ainda. Mas você sabe que quando eu fui lá a última vez já não era assim, não. Já estava bem mais moderno mesmo. Acho que não. Acho que era essa cabine. Essa cabine tá desde 80. Aqui, a nova eu troquei o ano passado. Então... Então eu tô falando merda. Aqui meu cachorrinho lindo que faleceu. Jesus. Como era o nome dele? Djokovic. Aí uns capacetes do Senna. Ixi, aí começa, mas vamos pegar o capacete aí, porque já ele vai mostrar coisa comprometedora aí. É melhor parar esse negócio aqui, que eu tô meio preocupado. Imagina, vem um nude só com capacete na frente, tampando. né? Essas fotos são bem antigas. Já parou, ela. Já estamos de volta na zona segura. Graças a Deus, tô livre. Olha, tá suando, cara. Ó, tomar uma água. Vai lá, mata a gente do coração agora. O que você vai mostrar? Quer primeiro? Não, vai... A réplica ou o original? Não, vai a réplica. Não, qual que é a cena? A réplica, né? Não, pega a outra primeiro. Esse daqui... Olha como vem, Roger. O produto. Isso aqui é como a gente entrega. Tá em qual câmera? Central. Ó que legal a bolsa que vem, o capacete do... Quer abrir? Não, pode ir. Deixa o Roger abrir. Tem emoção, Roger. Tá bom. Derrubar água aqui. Tá. E aí, bonito? Aí eu tiro a bolsa. Coisa linda, hein? Esse capacete aí, como a empresa fez 50 anos, então nós fizemos, o Raí fez o layout, baseado nas informações que a gente passou. Ele fez o layout desse capacete com as cores da CID Special Point, né? Com o número 50 aqui atrás, né? Com os efeitos que eu gosto, né? Lembrando do Emerson e outros pilotos também. E fiz num capacete não réplica, esse é original. E eu de vez em quando eu vou lá em Interlagos e dou para alguns pilotos usarem. Dá umas voltas aí com o meu capacete. Daí põe uma câmera dentro, o cara anda, tal, tira, né? Ele é todo... tem todas as travas de segurança, selos aqui. Aqui tem a ancoragem do Hans Device, que é aquele colete que vai aqui de fibra, né? Pro pescoço, né? Para não quebrar o pescoço, Você viu que legal? Pô, perfeito, 50 é referência ao ano da aos oficina. 50 anos da empresa. A oficina fez 50 anos. Legal, né? Você vê que o logo, ele tem conversa, né? Com todo o restante do capacete. Não, e você, assim, pra quem não entende muito assim, mas, por exemplo, ele tem um certo degradê em algumas partes aqui, que são esses detalhes que quando você não sabe o que é, entendeu? Por sombra, exemplo, né? Tá vendo? Aqui tem uma sombra, que essa faixa aqui, passa por baixo dessas aqui, entendeu? Sim, tá vendo?
Pra fazer isso. Não, e aqui, ó, pegar pro pessoal ver, ele tem que espelhar exatamente o que tá do outro lado, né? Sim, geometricamente. A simetria é Simetria importante. Por isso que uma das coisas que eu mais me preocupo é ter simetria. Então, eu confiro sempre, porque às vezes pode acontecer um erro, né? Tem a travinha da e você sabe como chama essas faixas aqui? Não. Toda faixa que é assim, reta, faixa Daytona. Porque lá na... É um nome da faixa, porque alguns carros lá de Daytona tinham só as duas faixas. Vamos fazer as faixas de Daytona. Eu tô lembrando, tinha um jogo que eu jogava que realmente os carros tinham esse Daytona USA. Aqui, tem um circuito lá em Daytona, né, na Flórida. Aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui no Brasil, quando o moleque era Daytona USA. Você lembra disso? Aqui o capacete, o forro é cinza, isso aqui é anti-chama. Tem várias normas de segurança. Olha a espessura da viseira. Tá vendo, ó? Nossa, Rogério, olha ali. E ela tem um anti-embaçante aqui. Essa viseira não embaça, ela é espelhada e ela tem pelo menos 3,5 milímetros de espessura. É isso que eu ia falar, tem uns 4, né? A prova de bala. Só não é a prova do Rubinho, né? Com aquela peça que soltou do carro dele. Da mola? Então, eu vou até falar disso daí. Quando a peça voou do carro do Rubinho e pegou no capacete do Massa, essa peça aqui, ó, na porrada, soltou. E a viseira ficou pra fora, aberta, assim, aberta. Nossa. Por quê? Porque era ancorado só com um parafuso, né? O capacete que o Felipe usou na época. E na corrida seguinte, todos os capacetes Schubert tinham 2 parafusos. Porque era um para segurar e o outro para ficar de backup. Entendeu? Ou seja, o acidente ele... Mas não foi isso que machucou o Felipe. O capacete salvou ele. Sem dúvida alguma, o capacete não foi... A viseira abriu, porque, então por isso que ele machucou. Não. A porrada foi muito forte. A mola que voou do carro do Rubinho é do tamanho de uma latinha de Red Bull. Nossa. Imagina o peso que ele foi. Só que a latinha de Red Bull sem líquido é de alumínio, mas com líquido mesmo deve pesar 300 gramas. E a mola, ela pesa quase 1 quilo. Isso com a velocidade. Com a velocidade vindo para trás e ele indo para frente, veio de encontro. Então foi uma puta porrada. E o que machucou o Felipe foi que bateu aqui, o impacto, o próprio forro do Felipe foi desse lado. A forração, o isopor de dentro com espuma, tudo que tensionou aqui machucou ele. Não foi o capacete, não teve... Salvou muito. Até porque se fosse a mola já ia pro saco. Não, se a mola pega... qualquer pedacinho ali já era. Se fosse um parafuso, uma porca, já teria o efeito varava, né? Uma vez eu fui ver corrida de oval lá nos Estados Unidos, isso foi em 95. Já era bem rápido os Fórmula Indy. E daí eu fui lá com o André Ribeiro e tal, daí ele falou pro irmão dele, pega eles, leva lá na entrada da 1 lá, pra ver como é que passa. Porque a gente perto fica da dentro... Alambrado? Porque você fica lá dentro, o carro anda, e você não vê. Aí daí fui lá. Fomos lá fora. E tava meio que numa hora que os caras estavam andando bem rápido para classificar, né? E daí fomos lá fora, na entrada da 1. Michigan é super speedway e é o mais rápido do mundo. É mais rápido que Indianápolis, por causa da inclinação, é mais inclinado. Aí era assim, passava o carro, fazia... Depois vinha o som do carro. De tão rápido que era, o som vinha meio atrasado. Passava o carro. E é difícil ver até qual é o carro, né? Tamanho e velocidade. Muito rápido. Daí a gente lá no Alambrado, o carro passava ali, assim, a 3 metros da gente. Eu cutuquei meu pai e falei, vamos sair daqui, meu. Eu fiquei imaginando o quê? Se um cara escapa lá, bate e dá aquelas estraçalhadas no carro, se for um parafuso, que você mencionou, e peguem alguém, mata meu. Eu falei, não, vamos sair daqui, meu. Eu não quero ficar aqui, não. Fui embora. Você já viu aquelas imagens do pessoal vendo do lado da Alambrado, os carros que passando? Os caras quase caem. Quase caem de tanto o vento. Eu já vi pneu voando também, entrando em arquibancada. É um dos negócios muito loucos, cara. Sim. Pô, mas eu gostei muito. Nunca tinha visto
Bonito, esse, assim, em termos de tecnologia, ele é o que se usa hoje. Tá totalmente... Esse design é do Raí. A gente encomendou com ele, explicamos o que a gente queria. E ele é craque, né? Vou chamar ele para vir aqui. O Raí, pode chamar ele. Eu ia chamar ele para vir aqui hoje junto. Só que o que acontece? A gente tem experiência, você chama 2, aí fica difícil de contar a história. E eu falo pra caramba, porque abafar porque ele. Aí acaba tomando tempo. É melhor fazer sozinho, sabe? Para cada um contar a sua história. Depois mas quando ele vier, ele vai ficar em casa, eu fico lá ouvindo. Não, mas isso que eu ia falar. A gente também, é o caso de se pensar depois, faz o Raí e depois faz os 2 juntos. Sim. Né? Pra criar outro episódio dos 2 juntos falando sobre essas... O Raí, quando eu conheci ele, foi por causa de um concurso que ele participou do Ayrton Senna, quando em 2010 o Ayrton faria 50 anos. Daí o Instituto lançou uma competição para ver quem faria o layout mais legal para ele usar no GP Brasil, o Bruno Senna usar. E daí vieram quase 5.000 propostas do mundo inteiro. Né? E daí foi aquela seleção, e um vê isso, outro vê aquilo, a gente do Instituto, a Viviane, a Bianca, o Mauro Rato que trabalhava lá, e todo o pessoal foi escolhendo o Bruno Senna, meu pai. Meu pai já estava doente, mas ele estava opinando, e daí ficaram 10. Daí, desses 10, selecionou, ficaram 5. E eu e meu pai, é o do Raí. Eu não conhecia o Raí. Ele mora no interior, né? Campinas, agora ele está morando em Bragança. E daí foi. Bom, enfim. Tinham 2 que tinha 2 correntes. Era ou o Raí ou de um outro cara lá. E eu bati o pé, liguei lá, falei com todo mundo. É o do Raí, porque traduz exatamente o que a gente quer. Que era a faixa do Senna, ela meio inclinada e formava um 50. Ele fez uma mistura lá, ficou muito Se a gente tiver legal. foto, acho que a gente consegue passar. Tem? Eu não tenho aqui. Não, mas a gente... Mas depois pra gente colocar na edição, eu te peço as fotos. Conforme a gente for falando, vai passando as fotos. E ficou tão bom. E era simples. Era um negócio assim... Era o do Senna, quem olhasse... isso aí é do Senna, entendeu? O cara ia achar que era do Identificava já, né? E daí, finalmente, ficou o dele. Então, nós pintamos 2. Um foi pro Raí, né? E o outro ficou pro Bruno Senna. O Raí tem na casa dele. Amanhã eu peço foto, mano. E daí, eu fiz contato com o Raí, bati uns papos e tal, não sei o quê. Daí, eu convidei ele para ir na oficina, né? E daí, conversando com ele, e ele foi falando que quando ele era pequeno, ele ficava desenhando capacete, que ele... O que ele fazia antes? Ele tinha agência de criação, né? E ele falando, eu falei, pô, mas você... não, eu sempre gostei muito, o Cid é meu ídolo e tal. Isso, daí já foi 2012, meu pai já tinha falecido. E eu tava mudando um pouco a cara da empresa. Aí eu falei, você quer trabalhar comigo? De parceria? Daí ele ficou assim, é o sonho da minha vida. E eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, por que você nunca me falou? Não, você já faz 10 anos, então? 11 anos. Que vocês estão trabalhando em parceria? Caramba, não sabia disso. Eu falei, disso. por que você não me falou? Porque eu já conheci ele desde 2010. E ele já ganhou os concursos de companhias aéreas, da Boeing, sabe? Da Airbus, dos aviões, assim. Ele ganha tudo. Ele tem a pegada do design com desenho, bem de desenho industrial mesmo, mas de decoração, né? Tanto que ele fez
Ele fez ganhou o concurso do Hamilton, né? Então, eu ia falar disso. Daí ele aceitou e ficou trabalhando com ele. Então, o nosso acordo é exclusividade CID. Quando chegou lá em 2000, eu não lembro se foi 17 ou 16 ou 18, mas por aí, ele foi procurado para fazer o do Hamilton. E ele falou, não, eu trabalho para CID e tal. Me ligou aos caras, eu falei, você vai fazer. Não, mas é um concurso, né? Era uma competição de designers do mundo inteiro, vai ter muito negro. Eu falei, você vai fazer e você vai ganhar. E ele, sabe, todo meio... Eu falei, Raí, quanto tempo você quer para fazer isso aí? Só isso, você vai fazer só isso. Ele falou, uns 15, 20 dias. Eu falei, então tá, vou desligar o telefone, daqui 20 dias a gente conversa. Aí ele falou, tá bom então. Isso aí é um pedido meu para você. Que ele é muito amigo meu e me respeita. Eu sou um pouco mais velho que ele, bem mais velho que ele. E aí ele aceitou fazer. E daí quando saiu, até foi o Daniel que trabalha comigo, que ficava acompanhando. Ele falou, saiu o resultado na hora do almoço. Saiu o resultado lá do negócio. O Raí ganhou. O negócio do Raí, o Raí ganhou. Pra zero surpresa sua, né? Você sabia? Eu sabia, mas a hora que ele falou pra mim, eu fico até arrepiado. Eu liguei pro Raí na hora. Você já viu o resultado? Eu já vi, eu ganhei. Daí chorou todo mundo, né? Porque é assim, um orgulho que eu tenho, não só do cara, mas de eu ter visto isso daí nele. Eu me sinto realizado por ter visto. Você enxergou nele antes dele enxergar. Ele Aqui, ó, aqui, ó. Minha cria, hein? Ah, é? Eu não sabia, não. Não, que isso, imagina. Não foi isso que ele falou, Fábio. Então, e daí eu tenho certeza que o meu pai ia ver nele isso aí. Porque ele tem o traço da CID. Isso aqui é coisa da CID. Aí ele pegou... Aí foi o nome dele realmente despontou, né? Porque daí, todo ano, começo de ano, vinha aquele negócio. O Hamilton tá me chamando. Fica tranquilo, faz pro cara lá e não tenha pressa, a gente hoje segura ele quem faz o design dos capacetes do Hamilton? Alguns, não são todos. Que ele faz com aquele menino Cobra, já fez, e outros aí também. Ele divergia um pouco assim. Mas o Raí é fera. Onde ele puser a mão, eu tenho certeza que ele vai acertar. Aí é camisa 10. Mostra pro Roger o outro. Vai, machuca meu coração agora, vai. Não, tá desse lado. Vou deixar ele abrir, então. Tô. Que honra, tô sendo... Suspense. É nada. E aí? Pelas barbas do profeta, como eu diria, hein? É bonito, hein? Aí, Fabão. Isso aí é réplica, né? Esse aqui, se qualquer brasileiro com mais de 30 anos de idade olhar para um capacete desse e sentir zero emoção, já morreu por dentro. O cara pode constatar que já morreu por dentro. Isso aqui é um símbolo nacional. Não encosta que desmancha o cara, né? Tá oco por dentro, Exatamente. Isso aqui é um símbolo nacional, um símbolo nosso. Assim. Mas como pode, né? Porque assim, a gente no país do futebol, um dos maiores ícones mesmo que representou a gente foi um piloto de Fórmula 1, né? Porque você lembra? É muito diferente falar de cena e orgulho de ser brasileiro na época dele. Não era um orgulho mesmo. O que acontece, o Ayrton... Quando, lógico, o Brasil tinha a seleção canarinho, que era amarela. Então, tinha a seleção de futebol, né? Mas os caras não saíam com a bandeira do Brasil, nada. Daí, quando foi lá na Copa de 86, que o Brasil perdeu para a França, nos pênaltis, né? E ele corria na Renault com motor, corria na Lotus com motor Renault. E os técnicos dos motores ficaram enchendo o saco dele. O chefe de equipe era o do Carruge, que era um francês. Os caras ficaram tirando, perdendo, não sei o quê. E ele, né? O Ayrton, não é que ele era meio vingativo. Ele era bonzinho e tudo, mas ele, se mexesse com ele ficava irado. Você conviveu muito com ele?
Não, razoavelmente, para conhecer mais. Você tem mais ou menos a mesma idade, né? Você é 2 anos mais velho. Seria 2 anos mais velho, é. E daí, no dia seguinte, ele ganhou a corrida. Parou o carro lá, viu um cara da bandeira aqui. Saiu com a bandeira porque ele quis o quê? Confortar o povo brasileiro. Ele não fez aquilo para dizer que ele era brasileiro. Era, ó, nós ganhamos aqui também. Perdemos lá ontem, mas ganhamos aqui. Né? E essa corrida de Detroit, ele ganhou eu acho que ganhou mais 1 ou 2 vezes. Ele era de rua. Circuito de rua para ele era... Ele era danado. Dominava, né? Rua e chuva também, né? Na chuva ele era invocado, né? Na chuva e na rua, então, tinha pelo amor de Deus, E aí ele ganhou e fez... E daí ele virou um gesto patriótico dele. Toda a corrida que ele vencia, ele queria, né, algumas em especial no Japão, a corrida no GP Brasil aqui, que ele já foi com a bandeira dentro do carro, entendeu? A criação foi do Cid? Então, isso foi criado em 79 para ele e para mais 3 pilotos de kart que foram correr no Mundial de Kart. O Brasil tinha essa pintura. Ele foi vice-campeão, que deram uma garfada nele lá no tapetão. E quando ele voltou, ele ligou, chegou no Brasil, ligou, ó, eu vou ficar com essa pintura para mim. Que eu vou correr com ele, agora eu vou seguir com ele. E daí a gente, tá bom. Então você segue com a pintura e ficou para ele. E ele usou sempre, até o final da vida, ele usou essa pintura aí. Você ficou com algum original? Tem um de 87, que é o de aviões que ele falou. É isso que eu falei. Tá 7 chaves lá. Esse fica na casa da minha madrasta, viúva do meu pai, tá lá com ela. Mas eu vi lá na oficina, quando eu tava lá. Nossa, tem a luz assim, sabe? Luz indireta, assim. Aí tem as 2 aeronaves aqui em cima. Filtro, assim. Outra coisa. Esse aí foi porque em 87 ele voou lá no Rio. Eu lembro de uma matéria na TV falando isso, sabia? Sim. Você lembra? Lembra? Ele voou nos caças lá no Mirage. E daí o meu pai falou, vou fazer um negócio para eternizar esse momento. Isso foi em janeiro, sei lá, fevereiro. Foi num dia de treino lá. Ele andou, depois foram pegar ele, levaram para a pista e fizeram um sobrevoo lá no autódromo. E ele chegou a pilotar o avião, não deram o avião, deixaram ele pilotar por uns momentos e tal, ele adorou. E aí, o Cid falou que ia fazer essa matéria, seu pai apareceu. E você viu o pai dele. Eram 2 jatos voando em formação. Um pouco na frente e outro atrás. É sempre como eles voam, né? Faz sempre um liderando. E daí tinha um arrasto, um filete que vinha aqui, começava azul e virava verde, vinha aqui do lado, dos 2 lados, né? Como se os jatos viessem de cada lado e viesse, E daí fizemos 2, um ele deu pra gente, mas é o que ele usou no Austrália e Japão, no final de 87. O outro eu não sei, deve estar no instituto. Esse aqui e daí numerado. Aí já é porque é réplica. Que número é esse aí? 145 de 145. É o meu, esse é meu. Porque esse daqui é daquela corrida de Donington. Donington Park. Que fez 30 anos, alguns dias atrás. 93, 30 anos fez. Eu vi até uma matéria especial só sobre essa corrida. Foi um absurdo, né? Foi uma das ele mais... largou em quinto ou sexto, sei lá, e passou todo mundo, tava chovendo pra caramba. Acho que ele caiu, né? Na verdade, acho que ele largou em quinto, caiu pra sexto, daí veio passando, na primeira volta passou em primeiro. Passou o Schumacher, o Carl Wendinger, passou o Damon Hill e passou o Prost. Só esses, né? Passou quase ninguém, né? E daí passou a primeira volta em primeiro e fez a corrida toda, só faltou colocar a volta no segundo colocado. E ele fez, nessa corrida, ele fez uma volta, que ele correu no domingo, na terça-feira eu encontrei com ele. Ele falou, eu fiz uma volta por dentro do box, para ver se era mais rápido. Ele não avisou o box, falou que só ia passar reto.
E fez por dentro, porque não tinha limite de velocidade. Então ele entrou e fez, e parece que era mais rápido por dentro do box mesmo. Cara, era gênio, né? Não, ele tava tão folgado que ele tinha... que podia experimentar. Deixa eu ver isso aqui. E fez lá pra ver. E eu encontrei com ele na terça, ele tava gripado, porque tomou muita chuva, o fim de semana inteiro de chuva. E daí eu até brinquei, falei, você gosta de humilhar os caras lá, hein, meu? Ele deu uma risada, ele fazia assim, quando ia dar risada... De lado, né? Ele falou, tava bom, não sei o quê. Ele não era um cara de, eu sou o bom, não tinha essa, entendeu? Mas ele era o de chuva, problema. Nessa corrida, tem uma coisa também, o Rubinho largou, acho que 12º ou 14º, não sei, passou a primeira volta atropelando todo mundo, acho que passou em sexto. Mas ele também é enjoado na chuva, o Rubinho. Mas ele é muito bom e eu gosto dele como piloto, sempre gostei do Rubinho. O Rubinho, eu tenho uma admiração especial por ele, porque ele correu quase 20 anos na Fórmula 1, não é porque ele é bonitinho, não. Ele correu porque ele é bom. É isso que eu falo pra todo Ninguém mundo. fica 20 anos na Fórmula 1 porque ele é bonitinho. E ele não é bonitinho. Capacete pra ele devia ser até maior, né? Então, mas ele é um cara, ele correu nos melhores times, correu na Ferrari, ele que arrumava o carro do alemão, era ele que acertava tudo. Porque o alemão não queria treinar, ele falava, tem que testar. E piloto, depois de um certo tempo, ele não quer testar. É igual jogador de futebol pra treinar, não quer treinar, quer só jogar. E o Rubinho é tarado pra andar. Ele chega da pista, correu, ele já, pelo menos é o que fala. Ele sobe no simulador e fica lá 3, 4 horas andando no simulador, que é igual um carro. E o Rubinho é muito bom. E ele foi campeão ano passado na Stock, e na Stock ele tem 50 anos. E na Stock não tem mais ninguém de 50 anos. É tudo, o mais velho, que é mais novo, acho que o Rubinho, é o Cacá Bueno. E o resto é tudo moleque de 20 a 35, 40 anos, entendeu? Não tem mais velho, tiozinho, né, correndo lá, né? Caramba. E o Rubinho, ele pega no pé dos caras lá e ganha a corrida. Tá com o filho dele agora, né? Correndo na mesma equipe. Dois, ele e o filho. Ontem eu fui lá na Stock, ele não foi tão bem. Ele sai bicudo. Quando ele não tem desempenho, eu acho que no caso de ontem é porque o carro ficou devendo. Ele falou para um amigo meu, dei tudo que eu podia e não consegui fazer o resultado que eu queria. Ele largou em segundo. E o carro foi caindo. Às vezes acontece. Não depende só do humano, né? Não. O Rubinho vai ver o podcast aqui. O Alan vai mostrar pra ele. Eu vou mandar pra ele. Meu pai, eu te falei, né? Que a gente chamou ele, ele falou que tem agenda muito enrolada, né? Ele é complicado, tem mesmo, né? Eu não vou falar que não, porque tem. Ele falou. A gente chamou ele. Eu fiz uma live com ele. Eu vi no seu Instagram. E ele... Pô, mas eu falei, não, a gente faz rápido. A gente faz uma livezinha de meia hora, não sei o quê. Porque, né? Tudo pra ele é complicado. Ele tá nativo ainda, né? Não é que ele parou. A agenda dele é complicada. As coisas dele, viaja pra caramba. Os filhos correm, os dois. Uma hora ele tá lá fora. Eu tenho um amigo comum com ele lá na Flórida, em Orlando, lá o Renato Baritz, inclusive, abração Renato. É amigo do Rubinho lá, de condomínio. Então, uma hora ele e o Rick, do Rick Renner, moram no mesmo condomínio. Os caras andam de bike lá. Ele adora negócio de sertanejo. O Rubinho, ele canta. Aqui na real, Alan, ele é uma réplica, mas é uma réplica oficial, né? Porque tudo eu vi que ele tem licenciamento do Instituto Ayrton Senna só pelas suas mãos, né? Tem certificado. O cara que compra, ele tem um certificado, vai no acrílico, tem um endosso do Instituto Ayrton Senna, eu recolho o royalty, tudo certinho. Esse capacete dessa corrida, você viu, é 145/145. Por quê?
Você sabe por quê? Foram 145 corridas? Não, porque foi a 145ª corrida do Ayrton Senna, sim, que foi nesse GP. Então a gente sempre procura um número intuitivo, né? Foi legal. Ele quando ele morreu, lá eu tinha acho que 12 anos. A escola, na hora do recreio, foi uma semana em silêncio. Você vê, criança de 12 anos, 10 anos lá no recreio, ninguém... Foi silêncio uma semana. Todo mundo lembra onde estava 11 de setembro, todo mundo lembra onde estava quando ele morreu. São eventos assim que são poucos que você vai ter ao longo da vida. Eu lembro do Léo Batista. Dando a notícia, você lembra disso, dando lembro, notícia no final? lembro, que nossa, ele veio assim, começou a chorar. Imagina pra quem conviveu, cara. Ele, pra quem tinha uma certa relação. Eu fico muito honrado pelo presente. Não é qualquer... Ainda bem que eu falei que era meu, né? Meu avô, lá no cemitério lá do Morumbi, tava do lado dele, assim. Você olhava, tava lá do lado. Via assim, aquele monte de flor. O ano inteiro com flor, né? Eu fiquei... a hora que você for lá, tem até um monte hoje. De flor, E a gente tá, inclusive, pra soltar... A gente tá muito perto da data, né? 1º de maio, 1º de maio, né? Que devia ser feriado... segunda que vem, daqui uma semana. Dessa gravação aqui, a gente vai completar aí mais um ano sem o... Pô, é uma boa data pra eu colocar isso. Aí vai até pela outra, mas beleza. Nossa, tanta coisa na agenda. Eu fiquei abalado, assim, porque eu nunca imaginei que o Ayrton ia morrer de acidente, assim, né? Eu vi um cara na época lá, nos dias lá que ele morreu e tudo mais, aquele governador Fleury, ele falou um negócio ali que ele falou: super-homem não morre, super-herói não morre. Né? E eu jamais ia imaginar isso daí. E quando a gente recebeu a notícia que ele tinha morrido, aí meu pai me ligou e falou: você viu aí e tudo? E o meu pai tinha um carinho com o Ayrton, assim, porque assim, o cara criou o negócio pra ele. E ele eternizou, né? Ele eternizou o negócio, né? Sim. Se essa pintura aqui, se fosse um piloto que não tivesse as conquistas que ele tem, podia... O cara, que pintura ainda. Ele transformou a pintura num ícone, que é considerada a pintura mais icônica de todos os tempos. Pintura de capacete. Essa daí. Cara, não tem maior. Foi feito então a primeira é do Ayrton, e entre as 10 estão a dele, a do Nelson e do Emerson, como icônicas, as 10 mais icônicas. Tudo de lá. Mas meu pai me ligou e também, putz, e agora? Não sei o que, né? Aí eu vou lá na oficina. A gente foi pra oficina, ficamos lá sentados lá, conversando, chorando, né? Porque foi um negócio muito... A circunstância, né? Mexeu com muita gente. E a gente viu... eu lembro que a gente... O primeiro momento, assim, quando a gente viu o acidente, parecia só mais um acidente, né? Porque na hora que tava a corrida rolando, bateu lá, veio o carro, a gente... mais um acidente. Na véspera tinha morrido um outro, não tinha? Carl Wendiger. Aí... E na antevéspera, o Rubinho deu aquela porrada. Ele voou. Era o Ratzenberger, não era? Desculpe. Roland Ratzenberger, é austríaco. E ele ia homenagear o cara no dia seguinte, né? Com a bandeira Tava com a bandeira da Áustria dentro do carro. Aí quando rolou assim, a gente... mas nem parecia tanto assim. Depois a circunstância do pessoal em choque que o Carl Wendiger, depois de 2 GPs em Mônaco, bateu também, quase morreu. O carro era hiper seguro, mas ele tinha um perigo, tinha uma fragilidade dessa parte do corpo, que ficava totalmente exposto. Né? Você vê o Fórmula 1 hoje, aparece a cabeça do cara daqui pra cima. E ainda tem aquela tira de Havaiana. Agora puseram a Havaiana lá. Parece uma tira de Havaiana, né? Hoje, talvez ele tivesse saído andando do carro. Mesmo assim. Olha, se tivesse pneu onde o Ayrton bateu, ele saía andando. Tenho certeza disso aí. Porque um ano antes tinha a Brita. Perdão. Um ano antes tinha a Brita no local na Tamburello, e tinha pneu.
E se ele batesse ali, porque o que matou ele foi a suspensão com roda-pneu, que bateu, quando bateu, veio aqui nele. Uhum. Se bate e tem pneu, o amortece fica por lá, né? Não, toda essa parte mecânica que veio pra cima dele, que explodiu em cima dele, não viria. Caramba. E um puta azar, o braço quebrar e vir a ponta pegar aqui no cara. E aí não tem capacete. E pegou na viseira assim e entrou aqui, ó. Sei lá, acho que tava escrito isso aí, não sei. Mas parecia que ele não tava feliz na Williams, né? Não é isso. Ele tava preocupado porque... Não tava tendo resultado, né? O Michael tava andando na frente dele. E depois constatou-se que o carro da Benetton tava fora, né? Que loucura. Isso é certeza que tava fora. Eu acho que os caras olharam e falaram, meu, esse Ayrton aí nessa Williams, tiraram toda a parte eletrônica dos carros, não sei o quê. Só que na Benetton tinha. Isso aí foi gente do meio que me falou que tinha efeito solo, tinha controle de tração, que aqui no Brasil não ia passar na vistoria. Eu não gosto nem de falar isso aí que eu posso me complicar, mas isso aí foi comissário que me falou, que desceram lá da torre e falaram, cala a boca todo mundo, deixa como tá aí. Então ele estava se pondo à morte, numa situação de risco, né? Por outro lado, a Williams, aqui no Brasil, a mão dele pegava no cockpit e raspava aqui assim, né? Aí vamos fazer um prolongador. Putz, eu lembro disso. Da barra de direção. 5 centímetros. Cortaram uma barra lá, aumentaram, soldaram e vai para a corrida. Agora, foi para a corrida do Brasil, fez. Foi para a corrida de Aida, treinou, bateu na primeira curva. E foi para a corrida de Imola. Não era para ter feito uma barra gabaritada, tempo, né? Temperada e tudo mais. A solda quebrou. O que fez ele atravessar a quebra na solda, né? Quebrou a solda. Como é que o carro tá virando para cá e vai para lá? Quebrou a solda. E eu já vi reportagem, eu tô até falando disso, porque eu já vi o Joe Ramírez, que era chefe dos mecânicos, falando isso aí, literalmente, tem matéria aí. Ele falando, não, quebrou a solda. Foi isso aí que aconteceu, a solda quebrou e o Ayrton bateu, porque o Joe Ramírez adorava o Ayrton. Eu lembro que eu fui num jogo do Corinthians na semana seguinte, e aí tinha uma faixa falando assim, tinha FIA, Federação Internacional de Assassinos. Os caras, tipo, já meio que já cravando que tinha sido coisa da FIA, assim, e me junto a você aqui na polêmica também. Mas é bem por aí, né? Só pode ter sido isso aí. Porque o cara, ele não ia... não, ele quis se matar. O que é isso? Isso é teoria. E eles queriam o quê? Levar o campeonato até o fim. Então o Schumacher ia lá, tal, ganhava as corridas, o Ayrton se matando. Chegar no meio lá, tira tudo do carro do cara aí. E agora o Ayrton vai fazer a virada e ele ia acabar campeão. Olha que virada aqui. O tiro saiu pela culatra, né? E daí chegaram do meio pra frente, começaram a sacanear o Michael e suspenderam ele. Teve corrida que fizeram um monte de atrapalhada, é só pesquisar pra ver, pra ele não ser campeão. Chegou na última corrida, o Damon Hill foi passar, precisava chegar na frente dele, foi passar, ele deu no meio. Por que não puniram ele? E desclassificaram ele. Como foi em 97, ele deu no Villeneuve. E o Villeneuve continuou e ele ficou. Tiraram todos os pontos do campeonato daquele ano do Michael. E o Villeneuve já seria e acabou sendo campeão. Mas puniram ele, ele ficou sem ponto. Pode olhar lá. 97, o Michael não tem ponto. Ele já estava na Ferrari. Ele ficou 0 de pontos. 94 quem ganhou foi o 94 foi o Michael. Não, porque ele deu e daí ficou lá na Austrália. Ele deu e ficou lá. Vamos ver o que os caras vão fazer. Se eles me sacanearem, ele ia abrir a boca e falar, peraí, como é que vocês fazem isso aí, me desclassificar? Entendeu? Tomar ponto dele, punir retroativamente, como punir em 97 depois.
ele ia abrir a boca, né? Por isso que todo mundo ficou quieto, não deu nada. Que loucura, hein? Tem coisas que eu não entendo e não aceito. Outra, o Massa não ter ganho, né? Aquele ano que... Porra, cara. Aqui na última curva, velho. Mas aí, então, ele não perdeu ali. Ele perdeu durante o ano. Teve a mangueira que ele saiu do box, aquela mangueira lá. Pra mim foi aquela mangueira lá. Porra. E teve a corrida da Turquia, que faltava acho que 1, 2 voltas, 3, sei lá. O motor quebrou. E mais umas outras besteirinhas lá. Que besteira, que 1, 2 pontos ali. Mas ele, assim, moralmente, pra mim, ele foi o campeão. Ele merecia ser campeão. Ele foi combativo e tudo mais, né? Foi ano retrasado? Que foi o Hamilton e o Verstappen. O Verstappen, que aí foi aquela... Quando retomou a corrida, passou também. Aquele lá é outro, né? Eu acho assim, o Verstappen não precisava daquilo para ser campeão. Uhum. Mas o Hamilton teve um final de ano espetacular, aquela corrida no Brasil que ele ganhou. E daí ele tava com tudo lá na frente, né? Eles ficaram... Ele não podia largar. Quando relarga, porque eles queriam que relargasse. O Verstappen pôs pneu novo e o Hamilton não. Já foi uma comida de bola da Mercedes, mas mesmo assim, pôs pneu, voltou, não dava tempo de relargar, porque os últimos que tem o Lucky Dog lá que passa, tem que estar no fim da fila para relargar. Por pouco eles não atropelam os caras lá, entendeu? O próprio Vettel falou, tem que me esperar. O certo ali era parar a corrida, bandeira vermelha, né? E daí relarga. Vai, ou não põe pneu, ou põe todo mundo pneu, que é o que normalmente eu acho que acontece. Todo mundo põe pneu e larga. Não, acharam um jeito de ferrar o cara. Eu achei injusto. Eu acho que não era esse o formato. Eu também achei. Foi incoerente, foi injusto, porque tudo bem, o Verstappen podia ganhar, mas em condições iguais. Ficou desigual e largaram ali, porque agora ele passa. E passou, o Hamilton nem tentou segurar. Tinha que fazer. Pra mim, o Hamilton é monstro. Eu era fã desse cara aqui, né? E aí, vamos encerrar? Vamos nessa. Bom, acho que papo 10, papo nota 1000 aqui. A gente falar de automobilismo, então a gente vai passar... Obrigado aí por ter me Espero que tenha gostado. Adorei, nossa, legal. Aguarda a visita da gente lá. A gente vou vai levar lá. o Roger lá. Leva teu pai. Pô, meu pai vai pirar. Vou mandar uma foto pra ele, depois eu tirar uma foto do capacete. Mandar pro meu pai. Se ele for lá, você não tem noção. Outra coisa. Aquilo lá é quem gosta de carro, corrida e nossa, ele vai matar o velho, Tem um Fórmula 1 da Red Bull lá. Nossa. Eu vou enfiar teu pai lá dentro. Ele cabe. A gente é magrinho? Não é magrinho, mas também não tá muito gordinho, não. Se for igual eu, entra. Dá. Então, tranquilo. Eu vou meu pai me deixa de ir em casa por causa de treino de Fórmula 1. Vai ter o treino. Não, ele tem que ir lá. Putz. Não, vou levar lá. Vai ser legal. Legal vou demais. Receber vocês muito bem lá. Pô, vai ser uma honra. Com certeza. Gostou? Adorei, foi legal, né? Adorei. Obrigado pelo convite. Quer deixar um abraço pra alguém? Mandar um beijo pra todo mundo pra galera lá da oficina aí, o pessoal da oficina. Os fãs lá, né? As torcidas. Eu tenho muitos amigos. Se eu for enumerar aqui... Não vai se complicar, não. Mas depois a gente manda o link pra eles. Eu não consigo, lá. De tanto amigo que eu tenho, graças a Deus. Isso é bom. Espero que a gente tenha honrado aí o pessoal que tá assistindo, que vai gostar do papo contigo aí. Pô, com certeza. Foi hiper legal. Me senti à vontade, né? Sou meio cara de pau mesmo, mas eu tava muito... Correu um risco danado aqui com o seu celular na tela, né? Nunca mais façam isso. Tem menos risco correr de Fórmula 1 sem capacete do que o celular ali na tela. Ele vai colocar o celular dele embaixo do capacete. Ele vai embora de capacete, vai colocar e vai embora de capacete. Na próxima vez eu vou apagar os proibidos lá. Ou me manda. Vamos fazer um grupo. Fazer um grupinho. Me manda lá e depois a gente faz e eu te devolvo quando acabar. Tá bom, fechou. Valeu, galera. Isso aí, gente. Não se esqueçam de, toda vez eu vou pedir, e cada vez por um motivo especial, inscrever-se no nosso canal, seguir o Papo de Escada. Você tá assistindo aí, a gente não tá inscrito ainda. Como pode? Não sei. Pode isso, Arnaldo? Pode, podcast.
Também vai estar na descrição aí as redes sociais do Alan Mosca e da Seed Paint. Seed Special Paint. Special Paint, então segue lá ele lá também. Às vezes faz live, tá postando toda vez, criando conteúdo lá, certo? Pra atualizar os fãs. E aí, só lembrando também que já tá rolando aí o sorteio do boneco do Ademir da Guia, né? Também. Boneco do Ademir da Guia, camisa autografada. Para seguidores aí, ó. Eu tenho. Então, tenho. Lembra do... o que foi goleiro do Palmeiras antes do Marcão? Sérgio. O Sérgio me deu uma camisa do... Eu falei, puta, Ademir, vou te dar. Foi lá que tu me deu. Eu fui pegar lá aqui em Moema. Que legal. Puta vendo? Cara, também outro cara fantástico. Né? Chama ele aqui, você vai ver. Vou chamar ele. Tem um goleiro do Palmeiras que vem aí, né? Vai ter um aí também. Mas vai estar rolando lá um sorteio tanto da estatueta quanto de uma camisa do autografado. Vou presentaço, hein? Presentaço, não é não? Putz, nem me fale, meu. É pra colocar na moldura aí, no quadro. Porque... E a gente, como corintiano, saiu fã do cara, né? Fã da pessoa. Hoje a gente é fã dele. Mas eu falo assim de futebol, tudo. Eu não... Eu gosto de futebol, mas que nem quando o Corinthians foi disputar o Mundial... Os caras falaram, você torce. Eu torci pro Corinthians. Eu acho que é Brasil. Apesar de sermos rivais, eu torci pro Corinthians ser campeão lá, que foi contra quem? Chelsea. O Chelsea. Eu falei, não, tem que ganhar. E ganhou. Agora, pergunta se um corintiano vai torcer pro Palmeiras. Não, ele mata a mão. Tem corintiano que torce. Infelizmente, eu ainda não consegui evoluir pra esse nível. Mas eu vou chegar um dia. Eu não tenho esse nível de rivalidade assim. Não, mas o papo com o Ademir foi muito agradável. Não, quebrou muita barreira. Realmente a gente... Sabe aquele orgulho de saber da carreira dele que deu certo? Aí depois ficou legal. Aqui... Tirou foto com todo mundo. Veio um cara, trouxe camisa do São Paulo pra ele assinar. Assinou. Pensa num cara, sabe? Cara, gente boa, né? Padrão Alan Mosca de simplicidade. Legal. Então é isso aí, gente. Valeu. Eu vou mandar, se vocês quiserem sortear, então vou mandar 2 camisetas da Cid e 2 bonecos, tá bom? Legal, aí vocês sorteiam aí no dia quem acompanhar. Legal, legal, hein? Os 49 do segundo tempo ganhamos aqui o... Se eles... Não, é que eu esqueci. Se eles tivessem falado, eu vou mandar, mas não é pra você pegar pra vocês. Não, a gente corta antes, aí uma minha e uma sua. Pode ser. E uma do cúmplice lá. É isso aí, mas obrigado. Vamos fazer. Tá, valeu, Alan. Vamos, porque a gente já também divulga lá nos grupos lá dos torcedores, aí o pessoal vai curtir bem. Tá bom. E tem umas histórias mais... Aqui é legal que tá sua mesmo, assim, né? O pessoal vai saber mais de você. Então, legal isso aí. Certo, gente? Pessoal, beijo pra quem acompanhou. Até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau. Obrigado. Deixa eu pegar meus capacetes e botar na mão. Deixa eu ver com qual que eu vou embora. E aí, Alan, o que você achou? Pô, do cacete, ótimo. Legal, você conhece o seu xará, Alan Kodair? Conheço. Ele faz com você? Conheço. Capacete ou não? Eu já fiz alguns. A criação, acho que do que ele tá usando é...